Questão 24, item 64. Numa pesquisa, foi feito um levantamento entre os estudantes que usam apenas um tipo de transporte para ir à universidade. O gráfico ao lado indica a frequência obtida em cada tipo de transporte. Ocorre que, por algum problema técnico, a quantidade de respondentes que se locomovem de ônibus não apareceu na impressão do gráfico. Se a média aritmética obtida, considerando os 4 tipos de transporte, foi 102, então a quantidade de alunos que se locomovem de ônibus é um número múltiplo de 3. Então vamos lá. A fórmula da média diz que a minha média, o meu x barra, é igual ao somatório de todos os x's, de todas as variáveis, dividido pelo número da quantidade de variáveis. Então eu vou ter que, no nosso caso, o somatório vai ser o valor de x1, x2, x3 e x4 dividido por 4, porque eu tenho 4 tipos de transporte no nosso problema. Então é só botar os valores. X barra, que é a minha média, eu substituo pelo dado no enunciado, que é 102, e eu vou somar o 34 com 56 com 62 e deixar o x como incógnita para o valor para a frequência de pessoas que andam de ônibus, que é o que eu quero descobrir. Então, desenvolve a questão, multiplica cruzado e chega em x igual a 256. Só aplicação de fórmula. Aí ele pergunta, 256 é um número múltiplo de 3? E para saber se o número é múltiplo de 3, ele tem que ser divisível por 3. E para ser divisível por 3, eu tenho que somar o valor de cada algarismo. Então eu vou somar 2 com 5 com 6, que vai me dar 13, e saber se 3 é ou não é divisível por 3. No caso, 13 não é divisível por 3, então 256 também não é divisível por 3. Então, esse é o macete. Para dividir por 3, é só pegar os valores de cada algarismo e somar. Se for divisível por 3, beleza, o número original, o número maior também é. Mas assim, eu vou passar para vocês, para quem está estudando estatística, uma outra forma de fazer essa questão que talvez, se souber fazer, tu ganhe algum tempo na hora da prova. Seja mais fácil de fazer. Então, item 64 está errado. Continuando. A gente vai fazer isso através do desvio na média. Então, eu tenho uma média que é 102 e o desvio da média me diz assim. Vai ser o valor, a minha variável, menos a média. Esse valor vai ser o desvio da média. O que tiver abaixo de 102 vai ser o que falta para chegar em 102. Por exemplo, o x1 menos 102 vai dar menos 68. O que significa isso? Para chegar na média, faltam de 34 para chegar em 102, faltam 68. Faltaria 68 pessoas usar carro para eu chegar na minha média 102. E na hora que eu faço isso com o x2, que é moto, e faço isso, que é 46, e a bicicleta x3 é 40, que eu somar os 3 valores do que falta é 154. Então o que acontece? Tudo que falta tem que ser igual ao que sobra. Então, 68 mais 46 mais 40, como estão abaixo da média, a soma deles vai ser igual, e de sinal trocado no caso, ao que sobra do lado de cima. E o que sobra do lado de cima? 154. Ou seja, acima da média, que é 102, eu vou ter mais 154 pessoas para chegar no valor de ônibus. E aí é só substituir, né, no x4. O x4, que é o meu valor de ônibus, que eu não sei, que eu quero descobrir, menos 102, que é a minha média, mas é igual a 154, que é a diferença. 154 positivo é o que sobra. Então eu vou ter que x4 é igual a 154 mais 102, igual a 256. Ou seja, o que é o desvio da média? Que pode ser fácil para calcular em alguns gráficos. É só eu somar tudo que está faltando, que está abaixo da média, e somar tudo que está sobrando, que está acima da média. E eu faço uma igualdade entre os dois. E nessa igualdade eu consigo descobrir eventualmente o valor que está faltando. Então chegamos que x4, que é a frequência do pessoal que anda de ônibus, igual a 256. Para saber, já sei que ele não é múltiplo de 3 e que, na verdade, esse item 64 está errado. Mas o gabarito da questão 24 é 29. Fechamos a questão 24.